Olá, boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui na Papão TV Bet Nacional. O Paysandu finalizou agora pela manhã os preparativos para a partida contra o Amazonas, que pode garantir matematicamente o Papão na final do Campeonato Brasileiro da Série C e também o acesso à Série B do ano que vem. A gente vai dar início agora à nossa zona mista, começando aqui pelo Matheus Nogueira, que vai bater um papo com a gente. Matheus Nogueira, Matheus, tudo bem? Boa tarde. Você acha que Boa tarde, meu irmão. essa foi a semana que o grupo mais trabalhou aí pensando nesse jogo? Boa tarde, com certeza, Totti. Independente do que aconteceu hoje ou o que aconteceu no último jogo, a gente está sempre preparado, né? Não pode baixar o sarrafo, não pode relaxar, né? Até porque a gente está querendo brigar por coisas maiores, né? Chegar na final, né? Brigar pelo título. Então a gente não pode nunca deixar o trabalho de lado, né? A concentração ao máximo, o trabalho ao máximo, né? Só é férias quando acabar a temporada. O Paysandu sofria muito com o seu setor defensivo, naquele momento da sua chegada, inclusive. E hoje está mostrando uma solidez muito maior. O Hélio chegou, inclusive, a destacar a cobrança que ele faz em relação a vocês nesse quadrangular. E amanhã é um dia em que um simples 0-0 já garante não apenas o acesso, mas uma vaga na final. Como é que você conversa com o seu setor defensivo para esse jogo? Cara, como você falou, ele cobrou bastante a gente, né? Ali atrás é o mais simples possível. É claro que a gente participa da construção ofensiva, né? Mas acho que a questão defensiva não se passa só pela defesa, né? Começa ali na frente, a rapaziada tem se doado bastante, né? Para que a bola, o adversário não possa chegar com força total ali atrás e quando chega a gente ser o mais simples possível e resolver o problema. Será o jogo mais difícil do Paysandu em casa, dentre os que o Paysandu já fez no quadrangular? Todo jogo é difícil, né? Mas com certeza a expectativa é grande, né? A gente não pode esperar resultados que não estão ao nosso alcance, né? É só a gente fazer a nossa parte em casa para que a gente possa conseguir conquistar esse acesso. O que o Matheus vai fazer às 7 horas da noite? Não entendi. O que o Matheus vai fazer às 7 horas da noite, o pessoal por aqui? Vou estar concentrado. Claro, a gente vai acompanhar, né? A aflição é grande. Claro que a gente vai acompanhar, vai ver, né? Mas vai estar concentrado para o jogo de amanhã. Esse resultado de hoje pode trazer um Paysandu mais tranquilo amanhã, mais leve no campo? Cara, acho que não, né? Porque a gente tem que saber a instituição que a gente está representando, a camisa que a gente está vestindo, né? Então acho que essa questão de mais tranquilo ou não, acho que nunca, né? Igual eu falei, as férias é só quando acaba a temporada. Você agradece o fato do jogo ser 5h30 da tarde, onde provavelmente o sol já vai estar se pondo? Cara, acho que 10h30 não dá, né? Não, com certeza, né? Acho que até pro nosso torcedor, né? Acho que o lado A, né? Eu acho que é o lado A que pega o sol. Acho que até para o nosso torcedor, para ver melhor o jogo, é bem melhor às 5h30. Né? A gente também tem que pensar nesse fator. Com certeza, né? O clima mais tranquilo, né? Menos quente. Então é melhor para a gente poder performar dentro de campo. Matheus, o que você prefere? Você prefere entrar logo no campo de amanhã, no jogo de amanhã, já classificado ou decidir o jogo lá no Mangueirão? Cara, como eu falei, é uma coisa que não está no nosso alcance, né? A gente tem que se preparar e vem se preparando na semana para que chegue amanhã, né? E precisa da gente, a gente possa corresponder como a gente tem feito dentro de campo. Né? Claro, a gente vai acompanhar, vai ver os resultados, né? Mas independente do resultado, amanhã é força máxima, não tem outra história. Matheus, quais as dificuldades que o grupo tem certeza que vai enfrentar nessa partida? A Amazonas forte, né, velho? Eles cresceram depois da nossa ida para lá, né, do segundo jogo, né? Criaram força, pegaram muita confiança, né? Aparentemente alguns minutos dos jogos que eu vi contra o Volta Redonda se organizaram mais, tiveram mais posse de bola, né? Então com certeza vão vir aqui para tentar arrancar um ponto, né? Ou a vitória, e a gente tem que se preparar para um jogo difícil, né? Como eu falei, a gente tem que representar bem a instituição que a gente está representando, né? E fazer valer a pena o trabalho que a gente tem feito na semana. E onde é que o torcedor pode ajudar? Como tem ajudado, gritando, incentivando, apoiando, hoje compareceram, né? Então, parte do torcedor, tenho certeza que eles vão fazer valer a pena e a gente vai estar lutando lá dentro de campo. Certo, agradecendo a participação do Matheus Nogueira aqui na nossa zona mista. Agora o Ronaldo Mendes vai passar por aqui também para bater um papo com a gente, depois desse último trabalho do Paysandu, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos. Ronaldo, como é que foi essa semana de preparação, finalizando com o apoio do torcedor aqui na Curuzu? Muita ansiedade, né? A gente sabe da proximidade que a gente tem do objetivo. Feliz por a torcida estar aqui hoje, poder dar essa força pra gente. E a gente espera que hoje ainda a gente possa garantir o acesso, mas o objetivo do Paysandu, como eu falei desde o primeiro dia que eu cheguei, do primeiro jogo, o Paysandu é muito grande, então o Paysandu tem que mirar o título. Então a gente
espera sim que tem expectativa muito grande de garantir o acesso hoje, mas a gente tem que fazer um grande jogo para, se Deus quiser, trazer o título para a torcida. Você acredita que o adversário vem ofensivo, vem diferentemente dos outros adversários, não vai tentar matar o tempo, até porque ele também está querendo uma vaga, ele vai vir buscando o jogo os 90 minutos? Olha, eu acredito que pela característica do Amazonas e pelo jogo que a gente fez lá, pela necessidade também deles na tabela, eu acredito que eles vão vir propor o jogo, até pela necessidade deles de conseguir os 3 pontos, então a gente não muda a nossa forma de jogar, dentro de casa, fora de casa, como o professor Hélio sempre passa para a gente, mas estão preparados para pensar no que a gente fez, no nosso trabalho que a gente fez durante a semana e propor o jogo como o Paysandu sempre faz dentro de casa. Você viu, logicamente, a euforia da torcida ao longo dessa semana. É direito deles. Qual é o direito do jogador? Até onde essa euforia também não pode ser uma armadilha para vocês? Olha, a euforia nossa foi no dia do jogo, depois do jogo contra o Botafogo, mas os resultados infelizmente não nos ajudaram, a gente garantiu o acesso, então o professor Hélio também na apresentação passou para a gente que estamos muito próximos, mas o objetivo ainda não foi alcançado. Como eu falei, espero que seja hoje, mas a gente está focado no trabalho, a gente não trabalha com acomodação aqui dentro, a intensidade é todo dia, todo dia, trabalho forte todo dia da semana, então acho que até por isso a gente está na situação que está muito próximo do acesso. Eu espero que, se Deus quiser, a gente possa fazer a festa junto com o torcedor amanhã. A palavra mais falada nesses dias é acesso, mas dá para pensar já em título também ou isso aí fica para depois que o primeiro objetivo for conquistado? Exato, a gente pensa primeiro no acesso, né? É o grande objetivo do clube, o clube vem sofrendo há alguns anos na Série C, então o primeiro objetivo é subir, botar o time na Série B e depois vamos pensar no título, se Deus quiser ele vai vir. Ronaldo, a gente teve hoje também uma ação do Paysandu muito importante, que foi a arrecadação de doação de alimentos para as vítimas do incêndio na Sacramento. O que vocês, enquanto jogadores, acham dessa iniciativa também social do clube? O clube, como a gente também, eu fiz e acredito que muitos jogadores também fizeram, a gente ajudar do jeito que a gente pode. O clube fez a parte dele, a gente sabe da importância, sabe da grandeza que o Paysandu, da influência que o Paysandu tem, não só aqui em Belém, mas como no estado inteiro. Então a gente fica feliz de poder ajudar de alguma maneira, infelizmente, as vítimas aí do incêndio. Vocês ficaram sabendo da história do Papa, que também teve a casa incendiada e ele chama de milagre que o manto dele, o vestimento dele de Papa não foi atingido, ele atribui isso também ao Paysandu e à Nazinha, né? Nossa Senhora de Nazaré, o Círio está chegando aí. Vocês ficaram sabendo disso? Tem esse envolvimento de vocês com relação a esse personagem tão importante aqui para o clube? Claro, muito falado sempre aqui dentro, ainda mais nesse momento de dificuldade. É bom que a gente possa ajudar ele, como os outros também que sofreram perdas. Então a gente fica feliz que ele não tenha tido essa perda também e espero que dê sorte para a gente no jogo da manhã. Agora, Ronaldo, uma das maiores preocupações dele, que a gente ficou sabendo, era com relação ao ingresso do jogo. Ele estava com medo do ingresso ter queimado. Então, sabendo de uma história dessa, assim, dá para ter noção da dimensão do amor que torcedores como ele, né, têm pelo Paysandu? Desde o primeiro jogo, falei para você inclusive aqui, da loucura que era esse clube, de ter chegado, de fazer meu primeiro jogo aqui contra o Náutico, naquela virada, de ver o que a torcida fez aqui, da festa da torcida, da paixão que o clube, que o torcedor tem pelo clube, pela grandeza que o Paysandu tem, é muito pelo seu torcedor. Então a gente fica comovido com uma ação como essa e fica impressionado, que eu estou até hoje, desde o último jogo dentro de casa, aquela imensidão de gente no estádio, a gente poder dar alegria para eles, com toda aquela emoção, com todo aquele sofrimento no final. Então a gente espera que amanhã não seja com tanto sofrimento e que a gente possa dar mais uma alegria para o torcedor. Ronaldo, qual o tamanho dessa loucura chamada Paysandu? Rapaz, desde como eu falei agora, do jogo, do primeiro jogo meu aqui, do último jogo dentro de casa contra o Botafogo, do que eles fizeram no aeroporto, na nossa chegada. Então o Paysandu tem uma torcida que não deixa a desejar para nenhum grande clube do Brasil, de Série A, mesmo estando um pouco mais afastado do centro, onde os clubes de Série A ou Série B são mais localizados, mas o Paysandu é uma loucura, essa torcida faz o clube ser muito grande e a gente fica feliz de estar vivendo esse momento, de eu poder chegar no momento de crescimento do clube e a gente está vivendo esse momento de poder dar alegria para eles. Você já se acostumou com essa paixão? Rapaz, dizer que me acostumei é meio complicado de falar, né? Mas a gente vê hoje, inclusive, o treino aberto, o torcedor está aqui nos prestigiando
a alegria deles, então a gente fica lisonjeado de poder proporcionar um pouco de alegria para o torcedor. Valeu, rapaziada. Agradecendo o Ronaldo Mendes. Agora o Guilherme dos Anjos também vai passar aqui pela nossa zona mista, bater um papo com a gente. Auxiliar técnico do professor Hélio dos Anjos, que amanhã estará à beira do campo comandando o time de novo. Jogo mais importante da tua carreira, Guilherme, como treinador, né? Não de fato, mas amanhã vai estar à beira do campo dirigindo o time por conta da suspensão, né, do professor. Como é que está a cabeça do Guilherme antes de um jogo tão importante como esse? Olha, sim, talvez sim, o jogo mais importante, até pelo fato de ser o próximo, né? Já esse ano acabei assumindo na semifinal ali da A2 também, por circunstâncias parecidas, assim, jogos decisivos, e tivemos também sucesso em conjunto com o trabalho de todos, naturalmente, né? Mas é um acesso muito grandioso, tanto quanto o acesso que nós tivemos nesse primeiro semestre que eu citei. É um acesso que todos estão esperando, são 5 anos aí, com a nossa participação em 19, né, com a participação de outros profissionais nessa tentativa. Eu acredito que a gente está numa crescente muito grande, num momento muito positivo para que isso aconteça, talvez hoje, talvez no dia do jogo, mas com a confiança muito grande de que vai acontecer, que nós vamos sim comemorar a partir de amanhã esse acesso, mas baseado sempre num trabalho e num empenho muito grande de todos. Já teve alguma recomendação do Hélio para ti, alguma coisa já para treino de hoje e também que vocês vão colocar em prática amanhã, que a gente ainda não viu? Não, a postura da nossa equipe ela é muito parecida em todos os jogos, né? Eu acho que é o único jogo que a gente modificou taticamente foi o próprio jogo contra o Amazonas fora de casa, em que realmente eu dei a entrevista ainda posteriormente. A gente fez uma semana de treinamento um pouco diferente, apostando na possibilidade que ocorreu dentro do jogo, apostando em trabalhar um pouco mais em linha baixa, e a gente teve sucesso. Porém, em todos os outros jogos, e não vai ser diferente nesse jogo, a postura nossa vai ser muito parecida taticamente, né? Vai ser de uma pressão muito grande, de um jogo muito franco, né, com relação principalmente às ações ofensivas da nossa parte. Você e o seu pai, Ed, devem falar muito sobre futebol nas horas vagas, mas e num momento agudo como esse? É só o que se fala no almoço, na janta, ao acordar? Na verdade, o ambiente está muito bom, né? Não era para ser diferente. A gente sabe da iminência da conquista. E o que se fala muito, a gente brinca muito entre a gente. O clima, quando está positivo, é um clima muito agradável. A gente convive muito tempo junto. São 6 dias da semana, de 8 a 12 horas por dia, e tendo, às vezes, a cada 15 dias, mais ou menos, um dia de folga. Então, é uma convivência muito intensa, né? Futebol é, sim, a pauta principal, mas é um ambiente muito saudável, muito agradável, e a gente está vivendo isso em função do resultado que todos nós ajudamos a construir. Guilherme, o torcedor do Paysandu, pelo menos eu sei que sim. Aquele 2019, aquele jogo com o Náutico, aquela expectativa, sempre passa um filme na cabeça da Fiel, de qualquer bicolor. E do Guilherme, e do Hélio, principalmente você que amanhã vai estar à beira do gramado, tem esse peso emocional também, lembrar de 2019 e pensar que agora está mais perto ainda? Passa sim, passa, sem dúvida alguma. O que a gente viveu em 19 foi algo muito intenso, né? Foi algo muito intenso com o clube, foi algo muito intenso no dia a dia de trabalho, não tinha essa mesma união, não tinha essa mesma atmosfera que a gente construiu agora. Eu até acredito que esse está sendo um dos principais pontos, né? A congruência que a gente está tendo entre todos os setores do clube, seja administrativo, seja os atletas, comissão e diretoria. Eu sou muito grato hoje ao clube pela forma que o clube conduziu a partir do momento que a gente chegou. O clube, em momento algum, deixou a desejar em nada que a gente pediu para dar suporte para os atletas. Seja suporte físico, de logística, suporte nutricional, suporte financeiro, porque o Paysandu hoje faz uma coisa totalmente diferente da maioria, que a realidade é essa. O Paysandu paga em dia, são obrigações, sim, mas é hoje um diferencial. O Paysandu paga em dia religiosamente, o Paysandu oferece premiações condizentes com aquilo que quer conquistar.
E em momento algum que a gente pediu algo para o clube, nos foi dado uma negativa. E eu acho que isso é um dos conjuntos, um dos fatores que, em conjunto com todos os outros, está levando a gente a poder conquistar esse acesso. E tomara que sim, que hoje isso se determine. Não determinando hoje, eu tenho certeza que a nossa participação de amanhã vai sacramentar esse acesso. Há muitos anos o teu pai chamou a atenção que basta o árbitro apitar que parece que você já se transforma à beira do gramado, e eu sempre reparo isso nos jogos do Paysandu. Hoje, essa transformação já começa às 7 da noite, o Guilherme já vai estar com esse coração mais acelerado? Sem dúvida, sem dúvida. A tendência é que hoje sim aconteça algum resultado, né? Sem olhar percentualmente falando, mas eu não gosto muito da estatística, porque a gente sempre vence ela, né? Então a gente está sempre contra a estatística. Se a gente for olhar para o adversário dessa forma também, nós temos que ter atenção. O mais importante é que nós temos que saber cuidar daquilo que nos cabe. E o que nos cabe é o jogo de amanhã. Hoje a gente está como mero torcedores e, se ocorrer, maravilhoso, excelente, nós vamos entrar com o mesmo ímpeto amanhã. E se não ocorrer, amanhã a gente sacramenta o acesso. E sim, é realmente um pouco mais ansioso o dia de hoje e o dia de amanhã, sem dúvida nenhuma. É o terceiro jogo contra o Amazonas, mas é o primeiro em Belém. O que é que pode mudar, considerando também que o adversário vem de 2 vitórias seguidas, assim como o Paysandu vem de 3 vitórias seguidas? Perfeito. Olha, não vejo grande mudança não, acho que o Amazonas vem aqui também para conquistar resultado, né? É um time que está precisando de um resultado positivo, de somar pontos aqui, e o que vai mudar dos jogos que nós enfrentamos é que a proposição de jogo vai ser totalmente nossa, isso eu não tenho dúvida. Nosso time vem preparado para jogar em casa num formato, os adversários têm noção, têm respeito com relação a isso, respeito tático, e todos os times que vieram aqui jogar tentar jogar de igual para igual, não tiveram sucesso. Então, o único que conseguiu talvez tenha sido o Brusque, né? Mas vocês estavam chegando ainda. Não, realmente, o Brusque, nós tínhamos 2 dias de trabalho. A partir dali que foi realmente uma modificação muito grande. Até o primeiro tempo nosso do Brusque tinha sido aquilo que a gente está acostumado, e a gente caiu muito fisicamente naquele segundo tempo. Porém, ninguém conseguiu propor jogo, nem mesmo o Brusque. Ele propôs resultado, naturalmente, mas jogo, né? Eu acho que é muito difícil alguém chegar aqui dentro de casa e tiver mais posse, mais ações ofensivas, mais número de chegadas, né, na grande área do adversário, todas as estatísticas ofensivas que corroboram um controle de jogo ofensivo. Tá certo, obrigado. Guilherme, qual o tamanho da distância do Paysandu para o acesso daquele jogo para o Brusque até agora? Acho que depois daquele resultado para o Brusque, olhando para a tabela naquele momento, o acesso estava muito longe. Muito longe. Eu lembro que recentemente a gente pegou a tabela e a parte estatística, naturalmente, que eu gosto de olhar para ela. A gente não pode se apegar a ela, mas é importante nós termos noção daquilo que precisa ser feito. E naquele momento a gente tinha 1,1%, vamos ser justos, 1,1% de chance de classificação. E na 11ª rodada, se eu não me engano já. E o Paysandu é o 16º. Isso, e o Paysandu o 16º, perfeito, muito bem colocado. E aquele momento eu acho que todas as pessoas do clube, todos os torcedores, eu monitoro muito rede social, você sabe disso. E observando, né, o clamor das pessoas era simplesmente pela permanência do clube na divisão. E isso não foi falado em momento algum aqui, internamente. Pelo contrário, e a gente, jogo a jogo, foi galgando algo inimaginável, sim, para a maioria. Mas posso ser muito franco, com 2 semanas de trabalho, depois do jogo do Amazonas e do primeiro jogo em casa após o Brusque, realmente nós não tínhamos dúvida que nós teríamos chance de chegar, baseado no que o grupo demonstrou presente no dia a dia, não só em jogo, porque em jogo a gente estava ainda muito longe daquilo que a gente gosta de performar naquele momento, no terceiro jogo que a gente estava aqui. Então realmente era uma distância muito grande, sim, porém a gente diminuiu com o trabalho. Guilherme, como é esse trabalho que vocês fazem de conscientização, controle emocional, pés no chão, equilíbrio com o elenco? Porque em toda entrevista a gente não vê um jogador dizendo que o Paysandu é o melhor, que o Paysandu já subiu, que o Paysandu vai ganhar. É sempre com cautela. Perfeito. Eu acho que o trabalho ele é construído no dia a dia. Em primeiro lugar, os atletas sabem o que eles precisam para jogar. Nós temos critérios muito bem explanados para eles, né? Os critérios para você alcançar a titularidade, os critérios para você alcançar a participação em um jogo, e esses critérios são pautados sim sempre de muito trabalho. E o outro ponto que a gente comenta muito, comentei após o jogo do Confiança que também assumi, é que nós teríamos que ter humildade.
Acho que humildade seria o caminho maior. O principal ponto seria isso. E humildade não é você respeitar o adversário, temer o adversário, não. É o respeito pela qualidade desse adversário que você vai enfrentar, você saber o que você precisa trabalhar, o quanto você precisa trabalhar para vencê-los, né? Mas acima de tudo impondo a nossa característica de jogo, que é muito agressiva e vencendo os últimos jogos aí, a gente vem tendo um domínio de jogo muito grande, apesar dos resultados não serem elásticos, muito em função do nível de ansiedade que os jogos estão para todas as equipes que estão participando. Poucos sabem, mas você é um cara que conhece muito de fisiologismo e você detectou que o Paysandu estava com esse problema na parte física. Quando foi que você chegou e disse o problema do Paysandu é esse? Que foi resolvido e aí o Paysandu dando essa resposta extraordinária ao torcedor. Olha, na antevéspera do jogo do Brusque a gente teve uma reunião e naquele momento eu já tinha todos os dados do dia que eu saí da minha casa de Franca até aqui, eu já tinha os 3 últimos jogos de vídeo, vim assistindo no avião 2 deles, o terceiro eu deixei para assistir ainda aqui e vim analisando todos os relatórios que a gente pede uma base de relatórios físicos, né? E a partir desse momento a gente analisou e observou, olha, nós vamos precisar de 21 dias, eu lembro que nós comentamos muito isso com todos, no mínimo 21 dias após ali, na entrada do Clássico, para depois do Clássico, que foi realmente uma subida muito grande nossa. Então fomos assertivos com relação ao tempo que iria demorar para a gente qualificar, mas foi sim 2 dias antes do jogo do Brusque, nós conseguimos determinar que a semana nossa de treinamento, a exemplo, ela estava muito abaixo. E quando eu falo isso, nós temos agora dados que comprovam que antes da nossa chegada, nós tínhamos um padrão de alta intensidade dentro da semana. Após a nossa chegada, esse padrão de alta intensidade subiu 86%. Então, os números estão aí, não são só números de treino, eu falei sobre treinamento, para mostrar como a gente condicionou esse grupo, mas os números de jogos estão 60% acima em alta intensidade. E isso nos deu a condição de colocar a parte tática que a gente acredita que pode desenvolver um jogo melhor, consequentemente chegar às vitórias que nós estamos chegando. Eu garanto que é a última pergunta, até porque o sol pode deixar a gente preto. Eu tô preto já aqui, você pode ficar preto. E é complicado. Um bronze assim, inesperado, é ruim. Agora, Guilherme, eu sei que a comissão Hélio dos Anjos já teve vários acessos. Agora, qual a importância desse acesso para a vida de vocês no Paysandu? É fundamental. É uma coisa assim que eu, sinceramente, se for hoje, gostaria que fosse hoje. Quanto antes, as pessoas, todo mundo não pede por esperar, sabe? Tá uma coisa agoniante sim para todo mundo, a gente não tem dúvida. E para nós é uma sensação totalmente diferente de qualquer outro acesso. Porque a gente viveu isso aqui em 19. A gente viveu uma dor em 19 muito injusta. Muito injusto, e a gente acompanhou o clube independente da forma da nossa saída, independente de tudo que a gente escutou na nossa saída, por mais que a gente tenha projetado grande trabalho, a gente escutou que essa maneira de jogo nossa, a linha alta, isso e aquilo, tudo a gente escutou de uma forma muito pejorativa até mesmo, sabe, aquilo foi chato você escutar, porque a gente fez um grande trabalho e não foi coroado em função do erro de arbitragem. E todo mundo sofreu nos últimos anos, todo mundo sofreu aquele problema, aquela circunstância, aquele vestiário, ele foi dolorido de uma forma inesquecível. Até hoje eu converso com a maioria dos jogadores que viveram aquilo. Eu tenho amizade com grande parte daquele grupo. Eu tenho um contato, é uma mensagem, hoje em dia é muito fácil, é uma mensagem no WhatsApp, é uma mensagem no Instagram. Então essa dor, queira ou não queira, ela foi pesada, sabe? Então hoje é sim um acesso totalmente diferente para a nossa carreira, para a carreira do professor, para a minha, porque a gente está revivendo tudo aquilo e a gente quer sim conquistar para esquecer também um pouco daquilo, para a gente virar a página e saber que a grandeza hoje da torcida do Paysandu, principalmente desse público maravilhoso, que é o cliente, eu sempre brinco isso dentro do clube, a gente tem que oferecer algo melhor para quem consome Paysandu. E esse torcedor merece essa segunda divisão, merece grandes resultados no futuro. Guilherme, agora sim, para a gente finalizar, durante a semana antes da entrevista do Kevin, ele saiu da sala de análise de vídeo, que vocês sempre reúnem com os atletas individualmente, e o Kevin com a cara assim, um pouco assustado, falou, estava tomando uma bronca aqui do professor. Então, assim, são 3 vitórias seguidas, né? O time muito próximo do acesso, uma fase muito boa, mas você, né, o Hélio, o Marcelo, não deixam ninguém entrar na zona de conforto. Esse é o diferencial do trabalho de vocês? Sem dúvida alguma. Acho que o grande aspecto agora dessa semana foi o fato da gente ter vencido 3 jogos e a última vez que isso ocorreu a gente empatou o 4.
Então nós temos que galgar a 4ª vitória seguida, nós temos que galgar a 5ª vitória seguida e a 6ª, se for possível, né? Galgando a 4ª, a gente tem a possibilidade de buscar a 5ª e a 6ª vitória, né? E tirar o atleta da zona de conforto é o principal aspecto. E não é tirar por tirar, não. Nós temos que lembrar que no jogo passado nós tomamos 2 gols. Então existiu erro para tomar gol. Se existiu erro, tem algo a melhorar. Então jogo a jogo, se a gente não entender isso, se a gente se der por satisfeito, alguém vai utilizar daquilo para vencer em cima da gente, para empatar com a gente, que hoje a busca pelo resultado contra o Paysandu, um empate já é grandiosidade. A gente viu o que o Botafogo fez aqui em casa contra a gente, como eles estavam vibrando a cada jogada que eles conseguiam tirar no empate de 0-0. E nós fomos felizes mais uma vez ao final do jogo, né? Não desistindo. Mas essa questão da zona de conforto, ela é levada muito a sério aqui dentro, em todas as áreas do clube, seja nutricional, seja física, demais, mental, né? A nossa área tática, o desenvolvimento nosso dentro do campo, para que ninguém se sinta tranquilo, ninguém se sinta em berço esplêndido, porque nós não conquistamos ainda, ok? Perfeito. Agradecendo o Guilherme dos Anjos, passando aqui pela nossa zona mista, depois desse último trabalho comandado por ele, né, e também pelo técnico Hélio dos Anjos, aí preparação do Paysandu intensa para essa decisão de amanhã contra o Amazonas, jogo válido pela 5ª rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, que você acompanha, claro, a transmissão em áudio aqui na Papão TV Bet Nacional a partir das 17 horas. O jogo, a bola vai rolar lá no estádio Mangueirão às 17h30, 5h30 da tarde, todos os ingressos vendidos e é claro que a gente se encontra lá. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver.